Boa tarde, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um número do programa Sociedade Aberta. Os casos de dengue em Cabo Verde estão a cada dia a aumentar. Neste momento, o país tem mais de 8.000 casos confirmados da doença dengue. A cidade da Praia é o município onde há mais casos acumulados, mais de 6.000. Por isso, hoje, na nossa roda de conversa semanal de temas de interesse da família, a nossa conversa é à volta da questão da dengue. Vamos falar da prevenção e também do combate. Como é que a família pode, junto, então, combater e prevenir a dengue. Estamos a receber dois especialistas da área da saúde. Temos connosco o médico Paulo Almeida, quem cumprimentamos primeiro. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar aqui connosco. Obrigado também. E a enfermeira também, Ângela Brito. Muito Olá, obrigada. Obrigado pelo convite. E você também pode participar neste programa. Hoje vai ter que procurar-nos nas redes sociais, deixar os seus comentários e nós, mais à frente, podemos ler. É só procurar Sociedade Aberta na página do Facebook e enviar os comentários ou também, se quiser, através de Messenger e enviar também as suas questões. Hoje o nosso tema de conversa é família, a prevenção e combate à dengue. Estamos aqui com dois especialistas. Começo por si, Paulo Almeida, para nos dizer como é que as famílias podem juntas, né, prevenir a dengue. É assim, antes de mais, como dizia, agradecer também mais uma vez por esse convite. Acho que o tema é pertinente nessa altura, ainda que temos estado, ainda a doença ainda não está controlada. E obviamente há um conjunto de condições que as pessoas podem fazer. E depois dessa chuva que deu este fim de semana. Exatamente, sim, que é particularmente a questão da limpeza, a questão de evitar o acúmulo de águas, situações que podem levar à proliferação do mosquito, que nós sabemos que é bastante, e também na questão do uso tanto de repelentes e também é sempre recomendar nessa altura também vestir sempre, principalmente nos períodos em que o mosquito tem a tendência a picar mais, no caso de usar roupas mais longas para evitar realmente a mordida do mosquito, e obviamente que é a partir daí que se envolve todos os sintomas da dengue. Portanto, são medidas que têm a ver com a higiene em si, a limpeza, evitar o acúmulo de águas nas casas, ao redor também disso. Águas paradas, Águas né? paradas, exatamente. Pode ser água limpa ou água suja, né? Sim. Qualquer desse é uma fonte muito importante de proliferação de mosquitos. E há essas questões, há situações, há aquelas medidas que são mais direcionadas para a pessoa em si, que, como eu disse, que é o uso de repelentes, também o uso também de vestidos ou roupas longas, principalmente nesse período em que há uma tendência maior ao mosquito, a própria natureza tentar realmente evitar a picar o mosquito. Quando nós pensamos, pronto, o Dr. Paulo Almeida deu uma forma geral como prevenir, mas o que mais as pessoas podem fazer em casa, principalmente para prevenir a dengue? Eu gostaria de começar a relembrar as pessoas lá em casa do conceito de saúde. Saúde, segundo a OMS, é o pleno bem-estar físico, mental, social e espiritual, não só a ausência de doença. E neste momento, como disse, e bem, estamos perante uma pandemia da dengue. Isso quer dizer que socialmente, mesmo as pessoas que não estão infectadas, mas socialmente não estamos bem. Isso que eu queria, em primeiro lugar, relembrar as pessoas. Em relação às famílias, as famílias têm um papel importante. Têm um papel importante na transmissão de valores, conhecimentos. Mas para as famílias, em primeiro lugar, as famílias têm que estar informadas, sensibilizadas, para pôr em prática as medidas preventivas, neste caso em relação à dengue. Essas medidas, algumas medidas importantes, é evitar com que haja água estagnada, nomeadamente em casa, porque mais de 80% da proliferação dos mosquitos
estão nas nossas casas. Uhum. Então, temos que Abrimos a porta, abrimos a janela e começam logo a entrar, né? entrar. Portanto, temos que ter esse cuidado, primeiramente, nas nossas casas. Portanto, por isso que as famílias têm um papel importante na educação e na transmissão. Agora, por exemplo, com este fim de semana, por causa desta onda tropical que passou por Cabo Verde, todas as ilhas tiveram chuva e, pelo menos aqui em São Vicente, observamos poças de água no centro da cidade, nas zonas. Esse trabalho deve ser de quem para cuidar? É do simples cidadão? É da Câmara Municipal? Estamos a falar aqui, mas possivelmente os telespectadores que nos estão a acompanhar podem estar a ver uma situação que acontece na sua zona, em qualquer ponto de Cabo Verde. Este trabalho é da comunidade, é as pessoas que devem fazer isso, ou tem que chamar a Câmara Municipal? Eu acho, na minha opinião, é assim, nem a Câmara nem o Governo conseguem chegar ao outro lado. Ou seja, eu creio que aquele cidadão, eu vivo numa zona em que eu já constatei que existe um acúmulo de água, o cidadão pode mesmo fazer esse trabalho realmente, porque a consequência vai diretamente para esse cidadão que está mais perto. Ou seja, se você tem um depósito em que há realmente água estagnada e que há possibilidade de proliferação do mosquito, você é o primeiro avisado. Portanto, o maior risco quem corre é naquele diâmetro. Nós sabemos que o mosquito pode ter um diâmetro de mais ou menos 200 metros ao redor do fogo onde se encontra. Então, portanto, o trabalho acho que deve ser de todos. É eliminar essas poças ou as pessoas, por exemplo, podem colocar criorina ou colocar outra coisa nessa água estagnada? Por exemplo, estou a ver a água da chuva. Qual é que deve ser? Não, se tiver a possibilidade de colocar esses materiais, seria realmente muito bom. Mas o fato de você já conseguir eliminar isso já ajuda realmente bastante na evitar a proliferação, que seja um foco de crescimento de mosquito. Mas, como eu disse, realmente acho que o trabalho é de todos. Nem a Câmara, nem o Governo conseguem chegar a toda a comunidade. E nós estamos cientes que a dengue, nesse momento, estamos em plena epidemia, é um problema de saúde pública e, como bem disse a cara colega, a saúde não é só bem-estar físico, mas é social. Então, nós também, como cidadão, temos a nossa parte a fazer nessa parte. Então, por isso que eu acho que sim, a Câmara é competência da Câmara, mas é também competência principal também do cidadão. Tomar essas pequenas medidas que podem fazer toda a diferença. Mas há pessoas normalmente que dizem, por exemplo, enquanto cuida da sua casa, mas às vezes chegando no seu trabalho, encontra esse problema. Água parada, vasos, em vários sítios, né? Por isso que a responsabilidade é de todos, como já se disse aqui, a responsabilidade é de todos nós. Se formos fazer um inquérito sobre saber o que é que as pessoas pensam e sabem sobre a dengue, todos vão responder positivamente. A maioria vai responder positivamente, que tem informação. Mas ainda as pessoas não têm grande capacidade de pôr essas informações em práticas. Isso quer dizer que ainda não estão sensibilizados suficientemente para porem as informações que têm em prática. Esta limpeza, quando nós falamos de limpeza de casa, é ter cuidado com poços, mas também com a higiene de uma forma geral? É algo que deve ser feito uma vez por semana, 3 vezes por semana? Estou a pensar numa casa cômoda ou não? Olha, em relação aos mosquitos, todos os dias nós temos que estar alerta, porque não sabemos, às vezes por um simples descuido, por exemplo, um copinho de plástico, uma tampa de refrigerante, pode ser um veículo de transmissão, porque um mosquito pode pôr de uma só vez 50 a 200 ovos. Veja lá quantos mosquitos vão nascer desses ovos. E até eclodir, quanto tempo fica? Mais ou menos uma semana entre ovo, larva, pupa e mosquito adulto. E começa a atacar as pessoas. E começa a atacar as pessoas. Para ver uma simples tampa de um refrigerante
pode ser um depósito para a proliferação de mosquito. Portanto, há medidas simples que as famílias podem adotar, nomeadamente a eliminação desses copinhos, de tampas de plástico, os sacos de plásticos, os pneus, tudo aquilo que pode acumular água é um motivo para a proliferação do mosquito. Quando o lixo fica muito tempo no contentor, também isso pode ser um foco do mosquito também? Essa junção de, vimos bolsas, contentores esbordeados. Estou a ver esta imagem, já vi isso em alguns pontos aqui de Cabo Verde. Se a limpeza não se faz de uma forma regularmente, com certeza. Portanto, o objetivo é aquilo que nós fazemos nas nossas casas também deve ser extrapolado também para... Mas isso agora é a responsabilidade da Câmara. Claro, pelo menos para apanhar o lixo no contentor. Exatamente. Mas há um hábito que muitas vezes as pessoas colocam o lixo fora do contentor. Não, pelo menos aqui em São Vicente há recolha, as pessoas têm que saber o horário que o lixo passa, mas há gente que deixa o lixo e que traz outros problemas para a saúde, não é? Claro, não só dengue, mas outras doenças podemos a transmissão de outras doenças, nomeadamente doenças diarreicas e outras. Podemos ver também a questão do lixo ou dos resíduos. Por exemplo, se o carro da Câmara Municipal costuma passar segunda, quarta e sexta. Já no sábado, já as pessoas vão pôr lixo aí pendurado no poste. E o que é que acontece? Os cães vão lá, abrem as bolsas, espalham aquilo todo para o chão, e ficam lá as coisas para depósito de água, nomeadamente copinhos, nessa altura, nomeadamente da chuva, os copinhos, as garrafas, tudo aquilo que é depósito para a água, e também os ovos também, podem permanecer em recipientes secos durante muito tempo. E quando houver oportunidade, há desenvolvimento. Ou seja, temos que redobrar os cuidados. Temos que redobrar os cuidados. Todo cuidado é pouco. Nós sabemos que os mosquitos têm esse hábito diurno, ou seja, logo de manhã cedo e à tardinha. Nesse horário, o cuidado deve ser redobrado como? Tanto de manhã cedo como à tardinha. Pronto, aquilo que eu dizia em relação, por exemplo, às casas, por exemplo, na questão de colocar, por exemplo, redes, essa é uma iniciativa muito boa, colocar redes nas janelas, que ele tiver a possibilidade. E também, nesse momento, que eu sei, por exemplo, que há mais risco, como eu disse, por exemplo, usar repelentes nessas alturas, usar roupas mais compridas, são situações que minimizam a picada do mosquito. Pronto, porque se o mosquito já está lá, a única forma realmente de evitar essa picada realmente é fazer esses tipos de situações, né? E que tipo de repelentes as pessoas podem utilizar? Que tipo tem algum tipo de repelente em concreto? Tem repelentes que são provados cientificamente. Isso é que nós já que as pessoas devem comprar na farmácia, sim, né? São provados cientificamente. Mas isso, porque às vezes varia por idade, eu estou a dizer porque eu já comprei, e aqui em São Vicente não temos problema, mas ainda hoje estava a ouvir, por exemplo, na cidade da Praia, que há muitos casos de dengue, ainda as pessoas não estão a conseguir encontrar nas farmácias. Nós não estávamos preparados para isso, não é? Então, chegou a situação de E aquela pandemia. pulseira que as pessoas compram, aquelas pulseiras, ajuda também mesmo a combater? Pode ajudar, mas não é suficiente. Não é suficiente. Existe algum repelente caseiro que as pessoas podem fazer? As pessoas fazem. O quê? Nomeadamente, eu sei que costumam usar álcool, vinagre, vinho, essas coisas, mas como sabemos, nós temos dois tipos de conhecimento. Temos o conhecimento científico e o conhecimento empírico. Temos vários tipos de mosquitos, Sim. não é? Conhecimento científico e conhecimento empírico. E nós vamos beber nos conhecimentos empíricos para desenvolver cientificamente. Pode ser que esses repelentes que as pessoas fazem em casa pode dar algum resultado, mas nós não podemos recomendar porque não está cientificamente provado. Talvez nessa composição haja algum elemento que consiga afastar o mosquito. Mas nós, da saúde, nós não podemos recomendar uma coisa que não está cientificamente provada. As pessoas às vezes têm razão em fazer.
Às vezes tem alguma razão, porque é aí que nós vamos tirar os conhecimentos científicos. Mas nós não recomendamos repelentes caseiros. Até agora, pelo menos, não conheço nenhum repelente caseiro recomendado pela OMS. Esses repelentes são eficazes? Esses repelentes, por exemplo, que as pessoas compram, por exemplo, dizem lá, 6 horas, o mosquito não consegue driblar o repelente para ir picar uma pessoa? Bom, isso não... não, realmente nós não sabemos, já temos essa, como disse, temos essa confirmação. Realmente há vários no mercado circula vários tipos de repelentes. Sim, sim. Não há uma marca realmente e aquelas pulseiras também, eu tenho dúvida em relação à pulseira. A pulseira protege mesmo? Como se disse que pode, eventualmente pode proteger, Sim, mas pronto, assim, há coisas que tem que ser feito estudos. Ou seja, uma recomendação por parte de um profissional de saúde só pode ser feito mediante estudos. E então, o que nós dizemos é que, pronto, pode ter alguma ação, mas é preciso realmente que isso seja comprovado, ou seja, testado cientificamente e se comprove, como existe, por exemplo, os outros repelentes realmente que conseguem realmente afastar os mosquitos. Mas sem estudos não se pode dizer categoricamente que aquilo serve ou tem alguma função realmente contra os mosquitos, ou uma ação contra os mosquitos. Então é preciso realmente que isso seja feito. Mas recomendo as pessoas para comprarem nas farmácias, para comprarem repelente? O que recomendamos é usar repelentes aquilo que já estão exatamente aprovados para o uso. Mas a melhor forma de combater o mosquito é como? É matando o mosquito? Não, é tomando medidas preventivas, nomeadamente eliminação dos focos. A medida primordial é a eliminação dos focos, resíduo de água. Tinha falado anteriormente sobre mosquito ao entardecer. Sim, eu gostaria de salientar o seguinte, que é o momento ideal que os mosquitos aproveitam para picar as pessoas. Que é de manhã e à tardinha. Mas por quê? Porque os mosquitos não suportam bem o calor, não é? Então é nessa hora que aproveitam para picar. Ou seja, é o momento que estão à procura de comida, né? Para alimentação. E quem pica é o mosquito fêmea. Ela precisa de sangue para amadurecer os ovos. O mosquito macho não pica. É a fêmea que pica. Precisa de sangue para amadurecer os ovos. E tem que procurar. Por exemplo, a melhor hora para picar é amanhecer e entardecer. Mas também são oportunistas. Aproveitam também à noite. À noite para picar. E nós saímos à rua, fomos ouvir alguns cidadãos sobre essa questão de dengue. O que é que estão a fazer, cada um está a fazer para prevenir e combater a dengue? Primeiro nós temos que fazer aquela limpeza de lá dentro de casa, aquilo que é primeiro. Depois de nós fazer a limpeza dentro de casa, tudo enquanto, quando passamos na rua para espiar, essa água que está, principalmente quando a chuva está a dar, que a água fica empoçada de fazer aquele mosquito. Mas se não espiar, quando chuva dá aquela água para não limpar, não quer ter aquele mosquito. Limpeza na rua também, lixo na rua também. Que este bom contentor de lixo, este está tudo enquanto dentro dele. Lá que tivesse aquele mosquito também, tem que escrever para apanhar aquele lixo. Se terra também, que a gente pode apanhar aquele lixo também dentro do tempo. E para falar você a verdade, como poder prevenir, é higiene. É água parote, não sabia que podia ficar parote. É limpeza dentro de casa, vou fazer higiene. Que tem grinha assim, teto, material que vou poder fazer higiene. Vou fazer aquilo que vou poder, na minha possibilidade. E deixar ao redor tudo limpo, é aquele lá. E em termos de autoridades, tanto municipais, modo a Delegacia de Saúde e Câmara também, as devem agir para espiar a maneira? Com certeza que sim, as têm agir para espiar a maneira que o terreno está. Como cidadão, minha previsão sempre é importante, ajuda muito de focos
da água, dessas coisas todas, muitas vezes quando não te encontras, não está a tentar fazer limpezas, principalmente de lixo, isso que outro, não tem alguns cidadãos muitas vezes que têm uma educação suficiente na República, às vezes para a garrafa, não vais lugar, te sujar lugar, isso já é uma preocupação de todos nós, isso é um direito de nós. Agora, muitas vezes também não tem algum problema de águas que de estrada mais vesícula, de águas de parar na estrada, escala-se ali na Praça Estrela, não tem esse problema da água ali, toda hora ali, isso já também é uma preocupação. Veja qual é que é dever, de vez em quando tento comprar um pouquinho da Carolina, não está ali sempre, mas tudo veja, é uma situação indesejável para uma situação dessa. Delegacia de Saúde e Câmara Municipal tem atuado? Por acaso, sabe, gosto que a gente tive de ligar a delegacia de saúde, imediatamente eles vêm no dia, vêm fazer apuramento, vêm spray essa água ali na Praça Estrela. Agora, em termos de câmara, tudo vês que aquela coisa tem que secar lá, que lixo, depois de quando secar, que isto também muitas vezes bem limpado. Nunca estive de primeiro para bem limpar, para bem dar a sequência a limpar essa água ali. Esse é um trabalho que já vais fazer 2 vezes. 2 vezes vais fazer, cada vez que fizer esse trabalho ali, é que ficar mais pior. Mesmo que eu acho que vou ter filhos, vou botar uma boa vida, a partir primeiro é de vou. Vou ter que dizer para vir na boa, depois já vou passar para outros que não adianta me mandar fazer uma coisa, vou mesmo que poder cumprir. E o que é que você fazer no dia a dia que é para prevenir dengue, tendo em conta não saber que ele é transmitido pelo mosquito? Primeira coisa, eu vou limpeza, vou fazer tudo e vou limpeza na casa que está de xuxa e lugar xuxa que te entra nada maior, certo? Então, Isso também é passado para crianças, tudo já anda dentro de casa? Tudo nós. Vou comer um iogurte, botar coisa no lixo. Lixo já, que o lixo está cheio para botar fora. Lixo está lá, está fora. Como é contentor, não é verdade? Exatamente. Mas se tiver contentor, guarda lixo dentro de casa? Se eu tiver para guardar, não estou a fechar a bolsa bem fechado. Fechar, pelo menos assim, nem cerca de sair para casa que tirei maf e nem bicho entrar também para vender boliche. E colocar lixo no momento, corre passar e que é para entregar. Exatamente. E tu já está a saber qual é que é o horário que corre lixo passar e qual é o dia exatamente que ele passar. Então, ali também desculpa por largar lixo, já lixo para ali, já lixo para lá. Você vê qual é que é o horário que ele está a passar, então pô. Noutra uma época onde é que te acontecer, tem chuva, não tem algumas águas paradas, né? Neste caso de si, o que é que a autoridade e a comunidade de uma forma geral deve fazer, principalmente no centro de cidade de Mindelo? Isso agora é aquele saneamento básico. Se não tem gente, exatamente, justo em aquela época que não mexer, então nós vamos no festival, acabar aí, aquele festival, tudo, às 6 horas já o pessoal já limpa. Fazer aquele recolher de lixo, poder ficar bonito, podia ir pela manhã, exatamente no tempo de chuva. Aproveitar que mesmo não tinha massa lá, não me deixa fazer limpeza. Está com o programa Sociedade Aberta. Hoje o nosso tema de conversa é família na prevenção e combate à dengue. Lembrando que hoje o nosso convidado musical é Space Boy. Ele vai voltar mais à frente aqui no programa Sociedade Aberta e também pode dar a sua opinião. Já temos alguns telespectadores a enviar mensagens através do Facebook, a deixar perguntas, mas vamos nesta ronda agora ouvir primeiro o que é que o médico tem a dizer. As pessoas estão bem informadas, estão a agir bem ou há alguma coisa que precisa ainda ser melhorada? Ou seja, é ação que nós precisamos de ação para combater? Eu acho sim, acho que é como disse a minha colega, as pessoas já têm o fundamental, já têm ideia realmente como fazer. Agora, realmente é questão realmente de pôr na prática, é isso que realmente faz toda a diferença nesse momento, porque informação existe. É por isso que antigamente existia um slogan que nós comunicamos muito em termos de saúde, é informação e educação. Você não é só informar, mas a pessoa está educada para realmente colocar em prática aquilo que já sabe. E são duas coisas realmente totalmente diferentes. Portanto, temos muitos tipos de dengue, né? Sim, na verdade, sim. Nós temos o dengue é um vírus, são vírus. Há 4 classes de vírus, mas clinicamente, em termos de sintomas,
são praticamente iguais. A diferença é no tipo de vírus em si. Mas, pronto, desde o ponto de vista de sintomas, manifestam-se E quais são esses sintomas? Vamos recordar as pessoas? Principalmente a questão, o sintoma principal é a febre. Febre, pode ter dores de cabeça, dores no corpo, pode apresentar com vômito, mal-estar, pode ter também dores nas articulações, e pronto, são esses sintomas apresentados com diarreia, dependendo do espectro clínico da dengue, ou seja, esse é o que nós chamamos de dengue clássico, mas pode ter situações que são mais complicadas, que têm outros tipos de sintomas, mas principalmente a febre é o sintoma realmente que é presente a maior parte dos casos. E esses sintomas de dengue, as pessoas têm que estar alerta, prestar atenção a esses sintomas, porque não vale a pena só falar que nós temos que prevenir, combater, mas é necessário dizer às pessoas quais são os sintomas para as pessoas poderem saber o que fazer, não é? Sim. Normalmente a febre, uma febre de 38 a 40 graus já é uma chamada de atenção. E neste momento, no centro de saúde, todas as pessoas que chegam com uma febre de 38 ou mais, dor de cabeça, como já se disse aqui, dor atrás dos olhos, nas articulações, dores pelo corpo, nós fazemos teste de dengue para descartar. E como é que é feito? Tem a resposta quantas horas? É teste rápido. Nós rápido. Fazemos teste rápido, sim. E logo na hora a pessoa já tem a resposta? Já tem a resposta. E quando as pessoas estão com sintomas, devem dirigir ao centro de saúde ou ir todo mundo para o banco de urgência? Depende. Pode dirigir para o centro de saúde mais próximo da sua residência e também pode dirigir para o banco de urgência. Em todos estes estabelecimentos nós fazemos testes. Mas normalmente sempre aquela dizer às pessoas para irem primeiro ao centro de saúde. Ao centro de saúde mais próximo, que é mais próximo. O banco de urgência já tem outras vertentes que às vezes Porque que as pessoas perturbar o atendimento de imediato. Mas nós atendemos. Os centros de saúde estão capacitados para atender qualquer tipo de caso que chega, são atendidos. Pronto, porque nós temos aqui a enfermeira vem da Delegacia de Saúde, e o médico vem do Hospital Normalmente nós temos esse tipo de dengue que é clássico. Às vezes pode passar como uma gripe, porque há casos de dengue que as pessoas têm o vírus a circular na corrente sanguínea, mas não apresentam sintomas. E temos o clássico, como disse aqui, também temos o estado clínico também grave, que é das hemorragias, não é? Que é da dengue hemorrágica. A pessoa pode apresentar hemorragia através das narinas, vias urinárias, gastrointestinais, utinas, não é? Sim, exatamente. Esses já são casos mais graves que pode levar também a dengue, choque pela dengue, não é? Portanto, as pessoas têm que estar atentas a estes sintomas. Dor de cabeça, febre alta, dor das articulações, dor atrás dos olhos, falta de fraqueza física, entre outros sintomas. Devem estar atentos. Dr. Paulo, por que as pessoas devem ir primeiro para os centros de saúde? É assim, primeiramente porque é assim, nós temos vários centros de saúde, né? E se nós temos vários centros de saúde, é mais fácil o atendimento, né? E não esquecer uma coisa, pronto, o hospital normalmente é para atendimento de casos mais graves, demora muito mais, e nós temos mosquitos. O mosquito, ele é cosmopolita, ele está em todo lugar. Então, uma pessoa que está com dengue, por exemplo, que vai para o hospital que não tem critério de gravidade, é claro que ele pode ser picado por mosquito. E nesse mesmo contexto, no hospital nós temos uma aglomeração de pessoas. A possibilidade de contagiar outra pessoa é maior. Quando as pessoas se dirigem ao centro de saúde, esse número é menor, né? São 5 centros de saúde. É claro que o número de pessoas é muito menor, então sempre é aconselhável, até porque é uma doença, a maior parte dos casos são casos simples. Evitam as aglomerações no serviço de urgência, evita a possibilidade de, por exemplo, mesmo sendo picado, estando com dengue, sendo picado e transmitir
mesmo a doença, por exemplo, para as pessoas que estão ao redor. Portanto, o hospital deve ser, as pessoas devem procurar quando apresenta alguma situação de risco ou uma situação de alarme, que é por exemplo, imagina que o doente é diagnosticado dengue e começa com vômitos persistentes, ou seja, a vomitar constantemente, dor de barriga intenso. Então, são sintomas realmente que, por exemplo, quando isso acontece, ele deve realmente, ou a pessoa já está muito irritada. Então, nessas situações, ele deve procurar o serviço de urgência, porque pode estar a complicar-se. Mas... Temos uma pessoa em linha, vamos atender esta pessoa, já volto assim, Exato, sim. Porque essa pessoa já está há algum tempo. O Sr. Carlos Bartolomeu, a partir de Ribeira Grande, em Santo Antão, creio que está em Ribeira da Torre, não é, Sr. Carlos? Olá, boa tarde. Estou em Ponta do Sol. Está em Ponta do Sol, sim, boa tarde. Nós gostaríamos que desse a sua contribuição também, enquanto cidadão, sobre a questão da dengue, né? A prevenção da dengue. Neste momento, o médico estava agora a falar sobre a necessidade das pessoas que vão aos bancos de urgência só em caso mesmo de muita necessidade. Os casos já graves, né? Que as pessoas já estão a sentir mal, está muito mal mesmo, é que deve ir ao banco de urgência. Que contribuição é que teria para nós? Primeiramente, cumprimentar o Sr. jornalista, os convidados, seguidamente solidarizar-se, aproveitar para solidarizar com a situação, nomeadamente das outras ilhas, região Sotavento, mas também penso que deveremos fazer um trabalho muito mais na prevenção, sensibilizando na prevenção, orientando as pessoas na prevenção, porque esses programas são muito importantes, mas muitas vezes as pessoas não estão muito interessadas, em certa medida, em acompanhar esses programas. Eu estou a falar no sentido de mais lato. Então, eu quero dizer que nós, sociedade civil, devemos também formar equipas multidisciplinares, sair no terreno, levar a mensagem, nomeadamente a instituições importantes da sociedade civil, Cruz Vermelha, estruturas de saúde, câmaras municipais, outras entidades do poder central ao nível descentralizado, para levar essa mensagem, nomeadamente autoridades como, por exemplo, os militares. Nesse caso em Santo Antão não temos, mas nós pensamos, e ainda não temos situações que podemos considerar graves a nível da ilha de Santo Antão, mas a situação de mobilidade com relação a pessoas, por exemplo, que possam estar picadas, por exemplo, por esse mosquito vetor, ainda não se manifestaram e muitas vezes chegam à ilha de Santo Antão e podem ser picadas, por exemplo, por outros mosquitos. E muitas vezes vamos ter essa transmissão em cadeia. O que é que estou querendo dizer com isso? Por exemplo, neste fim de semana vamos ter atividades, por exemplo, ao nível de atividades comemorativas da cultura na Ribeira Grande. Vamos ter uma aglomeração de pessoas, nomeadamente vinda de outras ilhas. A questão da mobilidade entre ilhas. Não podemos proibir isso, mas muitas vezes também eu peço e pergunto também às autoridades. Muitas vezes temos que tentar pensar se as campanhas nesse sentido de solidariedade e de ajudar as pessoas a combater esses problemas, ou se de alguma forma as festas são mais importantes, porque o que é que podemos tirar neste sentido, em jeito de conclusão? É que estamos eu posso considerar uma pandemia. Embora ainda não está numa situação muito grave, mas eu penso que se não forem tomadas medidas essenciais no sentido de reter esse problema, as ilhas, nomeadamente como Santo Antão, por exemplo, não tem centro de saúde. O hospital, por exemplo, regional de Santo Antão, aqui em Ribeira Grande, vai ficar superlotado. As delegacias de saúde funcionam como hospitais, Porto Novo e Paúl, que têm déficit de profissionais de saúde. Vamos ter problemas. Zonas encravadas a nível da ilha de Santo Antão, interior de Porto Novo, interior da Ribeira Grande, zonas rurais consideradas encravadas, por exemplo. Vamos ter problemas. E como dar resposta a isso? Então, nós temos que ter alguma responsabilidade com relação, nomeadamente, à realização de algumas atividades como esse que estou a dar o exemplo a nível da Ribeira Grande, que vai ter alguma aglomeração. Eu penso que a prioridade nesse momento deveria ser
a junção de pessoas, levar com que as pessoas fizessem o seu trabalho junto, por exemplo, de águas estagnadas, pneus em determinadas localidades, latas, baldes, a nível das ribeiras e, de alguma forma, não só a nível das ribeiras, porque eu penso que a sociedade poderia fazer um trabalho muito mais importante envolvendo todas as estruturas, a sociedade civil incluída. Está bem, Sr. Carlos, eu agradeço a sua contribuição neste programa. Muito obrigado. Obrigado, bom programa, bom trabalho. Tá, muito obrigado. Ângela Brito, comentar do que disse a esse telespectador e a dizer que as pessoas deveriam dar prioridade a combater o mosquito, a combater a água estagnada, a fazer limpeza, em vez de realizar atividades culturais. Eu penso que as atividades devem ter continuidade, mas as pessoas é que têm que ter responsabilidade e adotar medidas preventivas, nomeadamente a eliminação de focos. Vai haver aglomeração, sim, vai haver pessoas com comportamentos diferentes. As pessoas têm que estar sensibilizadas, que não devem deixar as garrafas, os copos, assim, de qualquer maneira, de boca para cima, porque qualquer quantidade de água é uma fonte de proliferação. Portanto, nós é que temos que estar sensibilizados, informados, já vimos que as pessoas estão informadas. Temos é que ter a capacidade de transmitir os conhecimentos, levar os conhecimentos à prática. Eu acho que, não tendo uma situação de, assim, como é que eu posso dizer, uma situação muito grave, a vida continua, claro, tomando as devidas precauções. E nessas atividades aproveitar para sensibilizar as pessoas. Por exemplo, antes de iniciar uma atividade cultural, fazer uma sensibilização antes para as pessoas poderem relembrar as medidas que devem tomar perante um evento dessa envergadura. Como é que tem a dizer o que disse agora o Carlos Bartolomeu? É assim, lembrei-me nós passamos uma pandemia bem recente, a pandemia de Covid. E isso, durante esse processo e após Covid, houve muitas situações de saúde, como traumas, alterações psicológicas, relacionadas realmente com a questão do confinamento. Então, o confinamento já foi visto realmente que não serve e não é a medida mais adequada. Pronto, em determinadas situações pode até se fazer, mas é a medida mais adequada. E combater a dengue ou qualquer outra situação, mesmo como, por exemplo, o paludismo, depende fundamentalmente da atitude das pessoas. Das pessoas, é claro que há situações, por exemplo, há casas, por exemplo, que ficam abandonadas, que podem ser realmente um foco de criação de mosquito. Isso as autoridades devem fazer realmente essa avaliação constante para exatamente evitar esse tipo de situações. Mas nós estamos a falar de uma doença em que o comportamento das pessoas é fundamental para o controle disso. E uma pessoa enviou uma mensagem a pedir a resposta, a sua resposta, diz que trabalha na rua. Como é que faz para evitar a picada de mosquito? É assim, em primeiro lugar, se diz, acho que não tem repelente. Senão, o repelente é uma situação muito boa. Nós já sabemos que o mosquito pica, principalmente na hora de manhã, não significa que não pica nas outras alturas. Sim, sim. É bom que as pessoas entendam isso. A maior possibilidade é de manhã e à tardinha, mas pode picar a qualquer altura. Portanto, onde existe mosquito. Agora, o que é importante realmente é ter essas medidas de proteção. Primeiro, evitar a questão dos focos de mosquito. Agora, não havendo isso, estando na rua, a recomendação é aquilo que eu dizia em relação a vestir, se possível, vestes mais longas, tá certo? E se tiver a possibilidade também de usar realmente repelentes, acho que é a única recomendação que eu faria numa pessoa que... E é claro, estar atento, porque se ele trabalha na rua, ele tem que estar atento a eventuais focos de mosquito ou lugares onde possam acumular água, para que realmente possa fazer esse trabalho ou chamar as autoridades para evitar a proliferação de mosquitos. Mas, pessoalmente, naquilo que ele pode fazer é exatamente isso. O uso de repelentes,
ou então roupas longas para evitar. Há pessoas que normalmente colocam incenso em casa para afugentar o mosquito. Isso tem efeito? Olha, sim, acho que particularmente faz algum efeito. Faz. Isso seria também uma outra... sim, faz. Recomenda também para as pessoas fazerem isso? Sim. O incenso para colocar em casa? Sim, mas não é a principal medida que devemos tomar. Sempre tem algum efeito, mas não vamos focar só no incenso. Por exemplo, antigamente as pessoas colocavam... As pessoas, independentemente de terem condições ou não, mas encontrávamos... Quase toda a gente tinha rede. Nas janelas, mesmo tinham portas de rede para evitar a entrada de mosca. E entrava fresco, não é? Ar fresco. E entrava... Mas ainda as pessoas têm esse Já hábito. não é assim muito, mas as pessoas devem retomar essa medida. Retomar essa medida agora por causa não só de moscas, mas por causa dos mosquitos. É uma grande medida ter rede em casa, nas janelas, nas portas. Antigamente quase toda a gente tinha. Mas depois as moscas diminuíram porque os cuidados de higiene também aumentaram. Portanto, as pessoas devem adotar novamente essas medidas. E a responsabilidade é de todos. O mosquito, a responsabilidade é de todos, porque qualquer um de nós está sujeito a ser picado pelo mosquito. Um doente com dengue, uma pessoa pode ficar doente até quanto tempo? É assim... Dura quanto tempo? O período a primeira fase de 1 a 3 dias, depois até 7 dias, que é aquela fase mais crítica. Ou seja, onde apresenta todos os sintomas. O paciente começa com febre alta, normalmente a febre alta, depois pode aparecer alguns outros sintomas, e no período de 3 a 7 dias, que é o período mais crítico, em que o doente pode eventualmente desenvolver alguma complicação, e a partir dessa altura, se o doente não complica, principalmente a partir dos 7 dias, se o doente não complica, entra nessa fase de recuperação. E leva à morte por quê? A morte na verdade, é uma consequência, principalmente das complicações do dengue hemorrágico ou o choque por dengue. São duas situações que são mais complicadas e normalmente acontece quando a pessoa é picada por um outro serotipo, porque nós falamos aqui que há 4 tipos de dengue, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Então, uma pessoa que teve dengue por exemplo, tipo 1, se, por exemplo, porque nós sabemos que nesse momento circula mais de um serotipo aqui em Cabo Verde. Portanto, há possibilidade de complicação. A complicação surge quando a pessoa teve dengue por um serotipo e, numa outra ocasião, contrai a doença com um serotipo diferente. E aqui acredita-se que a resposta do organismo é uma resposta exacerbada, ou mais daquilo que devia. Então leva a esses tipos de complicações, que pode haver choque, inclusive pode levar à morte. E afeta alguns órgãos em especial? Sim. Quando nós temos, quando o doente já está no período, pode haver inflamação a nível do cérebro, pode haver inflamação a nível do coração, pode haver também dar alterações no sangue, em que a pessoa realmente pode começar a fazer sangramentos através dos diferentes órgãos, da gengiva, da boca, sangramento através também do trato gastrointestinal, ou seja, a pessoa pode começar a vomitar sangue, pode também ter fezes com sangue ou fezes escuras. Isso são já complicações de uma dengue hemorrágica. Mas em Cabo Verde nós sabemos, infelizmente, de uma forma errada, tem gente que tem essa tendência de tomar algum tipo de medicamento tipo prevenção. Okay. Nunca fazer isso, não? Não. No caso do dengue, aquilo que está recomendado é sempre assim. Você está com sintomas, a primeira recomendação, pensa isso, é acudir a um profissional de saúde, ou seja, aos serviços de saúde, receber orientações. Nunca automedicar, porque às vezes nós medicamos com medicamentos que são compostos, que podem ter, por exemplo, aspirinas, algum anti-inflamatório, que no caso de dengue complica ainda mais. Portanto, se a pessoa eventualmente tiver alguma dor de cabeça e quiser, antes de ir para a estrutura, aquilo pode tomar um paracetamol.
que é o mais indicado, e depois receber orientações. Nunca tomar aspirina. Nunca tomar aspirina. Pode aspirina, por quê? Porque a dengue é uma doença que pode afetar muitas plaquetas, que é uma célula que nós temos no sangue, e que quando baixa, porque como a dengue afeta as plaquetas, pode levar também a sangramento. Por isso que se você tomar a aspirina, o que é que ela faz? A aspirina vai e, não deixa que as plaquetas funcionem bem, ok? Então, se você fizer isso e estiver com dengue, ou seja, em primeiro lugar, a dengue pode diminuir os níveis de plaquetas. E se você tiver ainda essas plaquetas baixas, ainda que não estão a funcionar bem, porque a aspirina não deixa essa plaqueta funcionar, o risco de hemorragia é muito alto. Por isso, não se recomenda. É aspirina, é diclofenac, é ibuprofeno, esses anti-inflamatórios, não é recomendável nesse momento. Até porque nós não sabemos, a pessoa pode estar com uma gripe, mas pode estar com dengue. Então, não se recomenda a automedicação nesse caso. Rapidamente, o que é que teria a dizer às pessoas, só para concluir mesmo, em termos de como mais combater a dengue, prevenir mais esta doença que já está a afetar neste momento mais de 8 mil pessoas aqui em Cabo Verde? É estar atento aos focos de mosquito, mesmo dentro das nossas casas. Porque, como eu disse no princípio, mais de 80% dos casos de picada acontece dentro das nossas casas. Ter atenção nas plantas que nós temos dentro de água, porque é uma fonte de proliferação de mosquitos. Lavar as plantas que temos dentro de água, pelo menos 3 vezes por semana. Trocar a água. Também os pratos que contêm os vasos de planta devem ser também lavados 3 vezes por semana, não deixar água depositada, porque aí pode ser um depósito para proliferação dos mosquitos. Colocar redes nas janelas e nas portas, quem tiver possibilidade. Estar atento, cuidar uns dos outros, porque a responsabilidade é de todos. Como eu disse, as famílias têm um papel importante na educação e na transmissão de valores. E penso que as nossas famílias estão atentos e estão capacitadas para fazer isso. Portanto, as famílias, os indivíduos, as famílias, vai fazer com que as comunidades estejam saudáveis. Está bem, eu agradeço a presença dos dois aqui neste programa Sociedade Aberta. Muito obrigado. Obrigado, nós. E hoje falamos da família na prevenção e combate à dengue. Voltaremos a estar juntos na próxima terça-feira. Lá para 22 de outubro vamos dar uma atenção especial ao cancro e ao risco familiar. Estamos agora no Outubro Rosa. É necessário também prestar atenção a isso.